Taxa de desempregos elevadas, ausência de políticas públicas e precarização da mão de obra. Esse é o cenário imposto à juventude pelo governo Bolsonaro. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje no CUT-TF Entrevista. Eu sou Leandro Gomes e estou aqui com a secretária de Juventude da CUT-TF, Slene Rayane, para a gente tratar desse tema. Boa tarde, Slene. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de debate, um espaço importante onde a gente debate temas que são de interesse da classe trabalhadora. Slene, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário que está imposto para a juventude brasileira no governo Bolsonaro. Então, Leandro, como você já no seu início aí você falou, a gente não tem um cenário muito favorável, né? E principalmente para a nossa juventude, que está entrando para o mercado de trabalho, a juventude que já era para estar no mercado de trabalho, e hoje a gente não tem nenhuma sustentabilidade dos jovens no mercado de trabalho, justamente por causa de reformas que já vieram aí e precarizaram a entrada, né? O que facilitava a entrada do jovem no mercado de trabalho hoje dificulta. Então, ficou aí para a juventude a uberização, né? Esses aplicativos, entregas por bicicletas, entregas por moto, porque como a juventude tem a força ainda, a energia, ficou aí esse tipo de serviço que não tem nenhuma garantia, né? O jovem, ele hoje pode estar fazendo alguma coisa e amanhã não está fazendo nada. Então, ficou muito ruim, está muito ruim a situação hoje. E ela vem, né? Todo mundo sabe aí, veio piorando por causa do golpe que a gente sofreu em 2016 e só veio decaindo, né? A questão do trabalho com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da terceirização. E com essas reformas os jovens foram muito enganados, né, com a promessa de muitos empregos, com a promessa de que facilitaria para que empresas contratassem os jovens, que é uma mentira muito deslavada, porque acontece que essas reformas ela veio, na verdade, para facilitar a saída desses jovens do mercado de trabalho. E aí agora a juventude está vendo que, principalmente a juventude entre 18 e 20, 27 anos, está tendo uma taxa de desemprego muito alta, porque ela não está tendo oportunidade. Porque a entrada, o que facilitava a entrada desses jovens no mercado de trabalho foi totalmente precarizado com as reformas. Então, facilitando e também a questão da informatização, que tirou muito o emprego das pessoas. Então, enquanto uma indústria antes contratava 50 pessoas, hoje uma máquina faz o serviço dessas 50 pessoas, né? E não foi criado nenhum tipo de política pensando, né, na questão e não foi criado nenhum tipo de política pensando que, né, nessa questão da informatização mesmo, né? Que a gente já sabia, o futuro tem que chegar, a gente tem que melhorar mesmo todo o nosso sistema, porque é evolução, a gente tem que evoluir, mas a gente também tem que pensar que as pessoas precisam de empregos, né? Precisam de oportunidades. E não foi criado nenhum tipo de política, principalmente nesse governo que está aí desde o Temer, pensando nesse pessoal. Pelo contrário, né? Eles criaram políticas que precarizam, aumenta o desemprego e também o subemprego, né? Porque a gente não pode chamar um trabalhador por aplicativo de empregado, né? Porque ele não é empregado, ele não tem uma segurança trabalhista, ele não tem uma segurança previdenciária, ele não tem uma segurança dentro de casa, ele não pode nem pensar no futuro, porque hoje ele pode estar ganhando R$ 30 num dia e amanhã ele não está ganhando nada. Então, a falta do governo federal para pensar em políticas para a juventude
faz com que a gente esteja hoje nesse cenário que está, de desemprego, subemprego e falta de entrada no mercado de trabalho, abertura, né, no mercado de trabalho. E isso é muito preocupante, né, Isabel? Tem um dado aqui do levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas que mostra que 25,5% dos jovens de 15 a 29 anos não trabalhavam e nem estudavam em 2020, né? Isso é um reflexo dessa ausência de políticas públicas voltadas para o grupo. O que poderia ser feito para reverter essa situação? Então, primeiro a gente precisa de um governo de verdade, né? Que pense na juventude, não só na juventude como mão de obra, né? Porque a gente vê a fala do governo em geral, porque o próprio presidente mesmo ele nem fala sobre a questão de trabalho para a juventude. Né? Ele nem comenta sobre isso, por que os nossos jovens estão tão desamparados. Mas o seu governo, o seu ministério, por exemplo, o Ministério da Economia, né, falou que com a reforma da Previdência iria acabar com o rombo, iria abrir portas para que os empresários contratassem mais, né? E isso não aconteceu. A reforma passou, a da trabalhista passou e isso não aconteceu. Então, é claro que primeiro a gente precisa mudar a conjuntura atual, ou seja, mudar o governo, né? Ou se esse governo tivesse uma abertura com a classe trabalhadora, com a juventude, a gente poderia dar sugestões, né? Se a gente tivesse esse diálogo que a gente sabe que não tem. Ninguém aqui é militar para ter um diálogo, uma porta aberta com o governo federal. Então, assim, mas existem, com a mudança da conjuntura, muitas coisas que a gente pode fazer para poder melhorar essa situação. Estava pensando outro dia uma maneira de mudar a questão da situação dos trabalhadores por aplicativo, que seria uma plataforma estatal, né, com direitos trabalhistas, com a previdência para os trabalhadores por aplicativo. Se sofresse um acidente, o trabalhador poder ficar em casa em paz, se recuperando. E nenhum empresário quer isso, porque do jeito que está muito cômodo para eles, né? Um criador de aplicativo foi lá, criou um aplicativo e ele ganha dinheiro só porque ele fez o aplicativo, enquanto outras pessoas estão sendo escravizadas, porque a gente pode falar. E veio com essa promessa de que era uma coisa boa, de que você é o seu próprio patrão, né? Exatamente. Empreendedorismo, né? É vida para quem? Para quem? Alguém está ganhando muito com isso, mas não são os nossos trabalhadores, não é a nossa juventude, que ela está perdendo a sua juventude, ela está perdendo a sua saúde, ela está perdendo até o seu futuro. Porque quem tem um emprego hoje de carteira assinada, que paga os impostos direitinho, e isso até prejudica a questão da economia nacional. Porque quem não tem um emprego não vai ter dinheiro para poder cumprir com seus pagamentos de impostos, né? Para poder contribuir com a Previdência, por exemplo. Né? Porque eles falam, mas você pode contribuir com a Previdência mesmo sem estar trabalhando. Está tendo até propagandas agora aí na TV. Mas a pessoa ela mal está tendo dinheiro para comer. Ela não vai pensar em Previdência, entendeu? Então, assim, os empresários estão ganhando muito. Agora, os vulgos empreendedores, não. Eles não estão ganhando nada e não vai ficar rico da noite para o dia entregando de moto por aplicativo. Então, eu acho que essa questão do aplicativo estatal seria uma proposta, assim, eu falo dessa questão dos trabalhadores, da uberização em si, né? Porque é o que mais pegando hoje para os trabalhadores da juventude, para a nossa juventude trabalhadora. Não tem nenhuma opção, então ela corre para o Uber, para o 99, para essas empresas. E eu acho que uma empresa estatal daria mais segurança, traria mais segurança para os nossos jovens. Já pensou que maravilha seria isso? Pois é, mas isso é uma proposta. E isso renderia dinheiro, inclusive, para o governo.
né? Porque aí seria uma coisa que o governo teria plenos poderes para poder tomaria de conta, né, de tudo, porque hoje o dinheiro não fica dessas empresas não fica aqui no Brasil, né? Eles estão lá fora ganhando dinheiro às nossas custas. Então, por que a gente não pode tomar de conta disso daí, né? É preciso se apropriar, né? Já que é uma realidade, é preciso se apropriar dando condições dignas para os trabalhadores. Exatamente, a gente adequar, melhorar o que está ruim. Ela existe, a gente não vai conseguir tirar ela daí. Então, já que ela existe, vamos colocar ela de uma maneira que seja bom para o governo, bom para o trabalhador também. Porque não adianta você ter um subemprego e não conseguir cumprir, eu estou falando pensando no governo, né, e não conseguir cumprir com os seus impostos em dias, por exemplo, né? Então, isso melhoraria muito a economia do país, né? Que a gente deixaria de dar dinheiro para fora, o dinheiro ficaria aqui dentro, circulando aqui dentro, inclusive, e diminuiria a taxa de subemprego, nesse caso, né? Islene, e falando da precarização da mão de obra aqui no Brasil, que tem afetado principalmente os jovens, a juventude, né? Como é que o governo Bolsonaro, como é que a política do governo Bolsonaro contribui para esse agravamento? Ele contribui como ele mesmo fala, né? Estou cagando para vocês, né? Porque ele não tem política, não tem política para nada. Simplesmente ele fala que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo, que quem tem que tomar de conta é o ministro disso, é o ministro daquilo, e acaba que no governo dele ninguém faz nada, porque é como se ninguém tivesse que ter responsabilidade por nada. Se está ruim, é por causa da pandemia, né? Sendo que a gente, antes da pandemia, já estava ruim, já estava precário, e principalmente por causa da reforma trabalhista, que o governo Bolsonaro, na época, era deputado federal, apoiou e fez campanha, né, principalmente com a desculpinha de que iria trazer empregos, e a gente até hoje está se perguntando cadê esses empregos que a reforma trabalhista traria. A reforma da terceirização ampla e restrita também, né, que disseram que ia trazer emprego, o que a gente está vendo hoje é mais a questão das pessoas serem descartáveis nas empresas, né? As empresas contratam uma empresa terceirizada, pode ser uma empresa estatal, que hoje você pode até médico de hospital público, ele pode ser terceirizado, né? Então, ele tem um contrato lá que a empresa dá um contrato aí para você receber R$ 2.000 durante 6 meses, só que a empresa mesmo que está te contratando, ela ganha muito mais que R$ 2.000 por você, né? E aí, no final desses 6 meses, você está desempregado. Então, como que isso não tem uma explicação? Como que isso ajuda a criar mais empregos, né? Como que esse pessoal conseguiu convencer os trabalhadores de que isso iria criar mais empregos? Porque a gente já tinha uma terceirização, mas era mais restrita, tinha um limite. Hoje ela é limitada. Então, por isso que a gente tem me fugiu a palavra agora da mente, uma rotatividade, isso, nas empresas muito grande. Porque se eu não vou com a sua cara, o seu contrato já está acabando, eu te mando embora. Eu não vou continuar com você depois de 6 meses, porque eu não quero nenhum vínculo empregatício, né? Você pode ser um ótimo funcionário, mas se eu continuar com você, eu já vou estar criando um vínculo, depois você vai na justiça, você vai conseguir. Então, eles não querem saber o que você vai fazer depois dos 6 meses. Eles querem saber que eles estão ganhando, e com o desemprego, aumenta mais o número de pessoas que correm atrás desses empregos temporários, né? Porque as pessoas têm que comer, elas têm que pagar seus aluguéis, elas têm seus compromissos. Então, elas ficam até tímidas, né, de protestarem contra esse tipo de serviço, porque, infelizmente,
a questão do imediatismo, que já entrou na cabeça das pessoas, que é o que eu preciso agora, então, se é o que estão me oferecendo, eu vou ter que ter, faz com que as pessoas deixem até de falar que está errado, que não está certo do jeito que está, entendeu? Então, assim, mas, assim, ainda bem que de uns meses para cá, a nossa juventude está indo para a rua porque elas precisam de emprego, elas estão correndo atrás de protestar contra esse governo, agora com a questão que as vacinas chegou, mas não está chegando para a juventude, porque aqui mesmo no Distrito Federal a gente não chegou nem nos 40 anos, né? Exatamente, então eles estão indo para a rua protestar mais, porque está vendo que a coisa está pegando. Como diz o outro, a água já passou da cabeça. Então as pessoas estão morrendo, né, por falta de políticas públicas. Agora, tanto do governo federal quanto do nosso governo daqui de Brasília, que, né, fez seus 50 anos aí, e a população aqui toda largada, e ele vai curtir festinha lá em Uberaba. Infelizmente, esses são os nossos representantes. Islene, mais falando agora dessas manifestações que estão surgindo aqui nesses últimos meses, muita gente tem, milhares de pessoas têm ido às ruas pelo Fora Bolsonaro, já não aguenta mais essa ausência de governo, né? Porque a gente não tem um governo que se preocupa com o povo, se preocupa com a população, e dentro desses grupos que estão indo para as ruas, a gente tem visto bastante jovens, né? Muitos jovens querendo ir fora Bolsonaro. Por que o jovem quer fora Bolsonaro? Então, a gente gosta muito, assim, de falar o porquê que antes o jovem não fez nada e por que o jovem hoje está fazendo, né? A gente costuma falar das fake news, as pessoas falam, não tem nada a ver, não foi. Foi. Em 2017, eu comecei a conhecer o Bolsonaro em 2015, quando ele começou a aparecer mais, né? A mídia dá mais espaço para ele, porque a mídia tem muita culpa. Se hoje o Bolsonaro é presidente, a mídia tem muita culpa nisso. Então, a mídia dá mais espaço. O acesso à internet mais facilitado fez com que o Bolsonaro aparecesse mais para mais pessoas e principalmente para quem quem entrava, né, nessas redes sociais, por exemplo, que é a nossa juventude. Então, eu fiz uma pesquisa e em 2017 o Datafolha estava fazendo o que eles estão fazendo agora, né? Essas pesquisas eleitorais que eles sempre fazem. E 60% dos nossos jovens entre 16 e 34 anos via o Bolsonaro como uma salvação, né? Via o Bolsonaro como o cara que ia combater a corrupção, que ia trazer uma nova política para o Brasil, né? Que as pessoas elas têm que ouvir e têm que estudar mesmo a questão da história política do Brasil, porque o que estava acontecendo antes do Bolsonaro, há uns 13 anos atrás, isso era nova política, era política de inclusão, era o jovem na faculdade, era o primeiro emprego, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de carteira assinada. Quando eu fui tirar minha carteira de trabalho, eu nem estava atrás de emprego. A pessoa só perguntou bem assim, você pode trabalhar como menor aprendiz. E me deu um livro desse tamanho para me escolher o que eu queria fazer. E 3 meses depois eu já estava empregada. Então, assim, eu tenho essa prova de que realmente a nova política era aquela. Mas as pessoas, a gente costuma dizer que o governo daquela época deu pão, mas não mostrou para a pessoa como que por que a gente estava ganhando aquele pão, né? Que foi um erro que a gente tem que dar uma melhorada nisso, da questão da informação. Porque se você não tem um governo que apoia esse tipo de política, você não vai conseguir. Não existe meritocracia no Brasil. As pessoas acreditam muito nisso, mas não existe meritocracia no Brasil. Você precisa de um governo que tenha políticas para isso, para aquilo, porque se você não tiver o governo, não tiver um apoio, você não vai conseguir sozinho, principalmente pobre, de periferia, negros, né? Que é o que está acontecendo agora.
Então, esse pessoal, em 2017, essa juventude, 60%, acreditou que o Bolsonaro iria mudar a política no Brasil, apostou, votou e ele, infelizmente, ganhou. Independente dele achar que foi fraude ou não, ele ganhou nessa, que ele disse que ganhou em primeiro turno, ele ganhou nessas urnas que ele está dizendo que tem fraudes, que conseguem fraudar, ele ganhou nessas urnas com o apoio desse pessoal, que hoje é o mesmo pessoal que, nas mesmas pesquisas, no mesmo Instituto Datafolha, diz que não acredita nele, que ele enganou as pessoas mesmo e que jamais votaria, né, nesse projeto. Por quê? Porque nós estamos aí há 3 anos desse governo, ele não fez simplesmente nada para ninguém em nenhuma área, seja trabalhista, seja da saúde, seja da educação, né? Nada, nada, Tudo nada, ladeira nada. abaixo. Em nenhuma área, e não foi pandemia, né? Porque a pandemia agora já era para a gente estar aí praticamente voltando à nossa vida normal, mas até isso, né, o negacionismo desse governo fez com que a gente ainda esteja atrasado. E então, por isso que essas pessoas hoje estão indo para a rua, porque, como eu disse antes, a água passou, as pessoas estão com fome, as pessoas estão sendo expulsas de suas casas porque não tem dinheiro para pagar os aluguéis ou porque não tem dinheiro para pagar as prestações, né, de um financiamento que fizeram no passado, estão vendendo seus carros numa época aí de 5, 7, 9 anos atrás, as pessoas estavam trocando de carro todo ano, esse ano elas estão ficando sem. Né? Os jovens aí que gostam do carro do ano e tudo, hoje só vê as coisas passando na sua frente, mas não tem condição de comprar, até porque não tem uma segurança de emprego, então elas não têm como comprovar renda, como que elas vão poder financiar alguma coisa. E essa juventude está cansada. Ela está muito cansada desse governo, ela está cansada das conversinhas, ela está cansada das desculpas. E esse cansaço é o que está, ao mesmo tempo, dando força para esse pessoal cada vez mais ir para essas manifestações e querer, de verdade, de fato, o impeachment. Porque é a primeira vez na história do Brasil que 70% da população quer que um presidente saia. Né? E não é por causa de que a oposição está falando isso, como foi no passado com o impeachment da nossa presidente Dilma. A oposição colocou na cabeça das pessoas que ela tinha que sofrer o impeachment. E dessa vez não. É as pessoas que estão enxergando, que estão sentindo falta do que elas tinham no passado, elas estão enxergando, elas estão vendo dentro de casa, né, em uma família de 5 pessoas, uma trabalhando, as outras 4 todas desempregadas, e sem ter de onde tirar dinheiro para nada. A carne é um absurdo, o gás, né? Agora até o ovo tá tendo que ser limitado dentro das casas, porque também está um valor absurdo. Então, e quem tem carro estão deixando seus carros em casa, porque a gasolina também tá, porque simplesmente o governo fala que não tem como diminuir os valores de... Eu não posso me meter no livre mercado, né? Mas que tipo de governo é esse que não pode dar subsídio para as pessoas comer, para as pessoas terem um emprego, né? Para as pessoas terem uma vida digna? Se o governo que foi eleito pela população não pode dar nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de ajuda, não pode se intrometer na Petrobras para poder diminuir o valor do gás, da gasolina, ele não precisa estar lá. Então, a gente não precisa de um governo. Né? Se ele não pode fazer nada por a gente, então por que ele ainda está lá? Então as pessoas estão se perguntando isso e estão indo para a rua contra isso daí. É por isso que hoje as pessoas querem fora Bolsonaro por consciência própria, não só pela a oposição, ela é importante porque ela mostra o porquê que chegamos onde chegamos. E as pessoas estão tendo consciência disso. Se você perguntar para essas pessoas por que elas eram a favor do impeachment da Dilma, elas nem vão lembrar, porque eram coisas criadas, colocadas dentro da cabeça das pessoas, todo dia a mídia, a Dilma fez isso, a Dilma fez aquilo, e que nada foi comprovado até hoje, né? Uma presidenta que não tem uma corrupção nos seus 2 mandatos, um mandato que, né, não foi bem um mandato, né, que justamente por lutar contra a corrupção foi tirada do poder. E hoje as pessoas estão vendo isso. E os próprios golpistas, né,
estão dizendo: Dilma sofreu um golpe, mas ela não era corrupta, ela era uma mulher honesta. E esse presidente já não pode falar a mesma coisa. Ele ontem deu uma entrevista falando que está aí há 2 anos sem nenhuma corrupção no seu governo. Eu acho que ele pensa que roubar dinheiro do salário dos servidores públicos, dos servidores com comissionados que ele contratava, não é corrupção. Dinheiro público. Todo dinheiro público, se você rouba, se você desvia, é corrupção. E as pessoas estão tendo consciência disso. Como que uma pessoa vai trabalhar para ganhar 6 mil e tem que devolver 5 mil para o seu empregador? Isso não existe. Isso é corrupção. Né? E isso é desvio de dinheiro público. Ele falou que não gastou R$1 do cartão corporativo. Isso é uma mentira, primeiro, né? Porque o cartão corporativo ele é aberto e a gente tem acesso a compras desse cartão, e já viu aí que só de férias ele gastou aí milhões nas férias do ano passado dele. Então, ele não está conseguindo mais fazer com que as pessoas acreditem nessas mentiras, que muito fácil de desmentir, muito fácil de comprovar a realidade. E por isso hoje a população, 70% da população quer um impeachment, quer fora Bolsonaro, quer que Lira coloque lá qualquer um dos 120 pedidos de impeachment contra esse governo, porque ele vai ter apoio de uma parte do Congresso, ele vai ter apoio de 70% da população. Perfeito. Então, o que está imposto aí é que para que a juventude volte a sonhar, para que a juventude volte a ter emprego com dignidade, antes de tudo é preciso tirar Bolsonaro. Tem que tirar. Obrigado, Slene, pela sua participação aqui conosco. Foi um debate muito rico, que vai ajudar bastante nessa compreensão desse cenário. Muito obrigado por participar conosco e até a próxima. Eu que agradeço, Leandro, obrigado. E, assim, muito importante a CUT fazer esse debate, porque a nossa central, ela sempre foi a que deu a linha e continua dando a linha, principalmente para os trabalhadores. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que conversar e nunca, jamais se afastar da classe trabalhadora. Como secretária de juventude, meu compromisso também com a juventude de trazer a juventude para esses debates e a gente fazer diferente do que a gente, né, fez no passado. É mostrar o que podemos ganhar, como podemos ganhar e como podemos continuar ganhando. Né? E a CUT é muito importante nesse processo. Obrigado. Obrigado.